que aconteceu com vocês? Boa tarde. Hein, gente? Por que vocês não vieram à aula ontem? Estavam em clima de feriado já? Ah, não faz a disciplina, tá bom. Ah, a Cristiane já fez, tá bom. Então vamos lá, gente, vamos trabalhar. Vou separar aqui para vocês. Ah, já fez também, né, Carolina? Tá. Hoje a gente vai falar desse documento que é um marco muito importante na história da educação brasileira, tá? O Manifesto da Educação Nova. Vocês, muito provavelmente, eu acho que vocês já viram, né, esse texto, já estudaram esse texto na disciplina de filosofia, não foi? Sim, não, fala aí. Eu tenho a impressão que sim, né? Só que hoje eu quero que vocês, isso, já estudaram. Só que esse documento, ele tem várias, a gente pode, qualquer documento, né? A gente pode olhar sob várias perspectivas diferentes, né? Então, o convite, a gente já tinha comentado isso na outra aula, o convite é que vocês, a gente vai estudar esse documento sob o ponto de vista da estrutura e funcionamento da educação, aquela história que a gente falou da infraestrutura. Então, as questões pedagógicas e filosóficas, tá, não vão interessar a nossa análise nesta disciplina. Por quê? Não porque essas questões não sejam importantes, elas são da máxima importância, por isso elas são vistas na disciplina de filosofia, né? Mas, na nossa disciplina, o foco é na infraestrutura, tá? Não na superestrutura. Então, a gente está interessado, quer dizer, essas coisas se relacionam, mas a gente está interessado fundamentalmente em compreender como é que foi se organizando o Sistema Nacional de Educação, que a gente já sabe que é mais ou menos, né? Que a gente viu nos conceitos fundamentais, tá? Então, primeira coisa, a gente vai falar o que é um manifesto. Deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu ver lá para o pessoal que a gente começou. Tá? O manifesto é um gênero discursivo. Tá? O que é um gênero discursivo? É uma forma de discurso que adquire certas regras, né, que se tornam estáveis. Tá? Por exemplo, o gênero discursivo propaganda eleitoral, né, tem uma estrutura, umas regras que a gente reconhece, a gente escuta e fala, isso é propaganda eleitoral, isso é venda de produtos na internet, né? Na televisão, por exemplo, tem aquele, na compra de uma faca você ganha outro negócio, tal, né? Então, o que é um manifesto? Aí está lá, olha, manifesto é um texto de natureza dissertativa, eu peguei isso na Wikipédia, tá? E persuasiva, uma declaração pública de princípios e intenções. Isso é muito importante da gente saber, porque tem muitos estudantes que acabam entendendo mal o manifesto, achando que o manifesto é um documento legal, é uma lei, né? E que ele institui coisas. O manifesto não institui nada, ele simplesmente declara publicamente certos princípios e intenções, tá? Que objetiva alertar um problema ou fazer denúncia pública de um problema que está ocorrendo, normalmente de cunho político. O manifesto destina-se a declarar um ponto de vista
denunciar um problema ou convocar uma comunidade para uma determinada ação. Elementos indispensáveis para tais indispensáveis, né? Ele tem uma estrutura relativamente livre, mas com alguns elementos indispensáveis, né? Que são essas regras que definem esse gênero, esse discurso como um gênero próprio, tá? Que são um título, identificação e análise do problema, argumentos que fundamentam o ponto de vista dos autores, local, data, assinaturas dos autores e até dos simpatizantes da causa. Né? Então, tem um documento, é um documento que se torna público. No caso do documento do Manifesto dos Pioneiros, ele é destinado ao governo novo que tinha se instalado no Brasil, do Getúlio Vargas, tá? E ele é, no final, assinado pelos signatários, que são Fernando de Azevedo. A gente vai estudar isso tudo, tá? Exemplos importantes de manifestos. Deixa eu comer um pouquinho. Manifesto Comunista, Manifesto Pau-Brasil, Manifesto Surrealista, Manifesto Futurista, Manifesto Antropofágico, tá? Manifesto do Pau-Brasil e Antropofágico, por exemplo, está fazendo aniversário agora, né, com a semana de 22. Vocês devem estar escutando aí nas redes sociais, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, eles escreveram um manifesto, no caso de cunho político também, mais voltado para as artes plásticas no Brasil, né? Defendendo não só artes plásticas, né? Artes literárias também, para a arte em geral, defendendo que o Brasil, que os artistas brasileiros voltassem a sua arte para as características nacionais, ao invés de ficarem copiando coisas europeias, padrões europeus. Basicamente é isso, tá? E aí a gente tem que entender. Tá indo bem, gente? Se vocês quiserem me interromper, me interrompam à vontade, tá? Qualquer momento vocês podem me interromper. Tá tudo bem por aqui? Tem alguma dúvida do que é um manifesto? Tudo bem, até aqui. Tá. A gente precisa entender também os antecedentes políticos, né? Qual é o contexto em que esse manifesto foi produzido, foi escrito. Para isso, eu queria voltar aqui um pouquinho para aquela nossa linha do tempo. Vê se vocês estão aí com a linha do tempo. Aquela linha do tempo super legal que a gente vai botar aqui para estudar, que ela serve para isso mesmo. Deixa eu mudar aqui. Gente, toda vez que eu mudo de coisa que eu quero botar, eu tenho que parar a apresentação, abrir, é isso mesmo? Olha, então a gente teve a história do Brasil, né? Brasil colônia, 1500, monarquia. Aqui a gente tem, em 1889, o início da República Velha, ou da Primeira República, né? Vamos botar a Primeira República, que é melhor, né? Porque ela só vai se tornar República Velha depois da República Nova, que foi justamente em 1930 que tem uma renovação, tá? Aqui a gente tem a Guerra dos Canudos, que é um movimento contra a República, né? E esse período todo aqui de Primeira República, aliás, eu acho que eu colocaria isso aqui, sabia? Peraí, vamos mesclar essas células. Vamos botar isso aqui, Guerra dos Canudos, que é interessante. Bom, aí aqui a gente mescla, tá? E a gente vai vir até 1930. E o que vai acontecer? Mesclar células.
Primeira República. Vamos tirar início, pronto. A gente usa o mesclar células para isso mesmo, tá? Então, vai da proclamação da República em 1889, tá? Revolta da Vacina, Guerra dos Canudos, Segunda Constituição Brasileira. Isso aqui a gente tira. Isso aqui a gente mescla. Por que não está mesclando aqui? Não sei. Não consigo mesclar aqui, não faz mal. Em 1900, bom, tudo bem. Só para vocês, olha aqui, ó, Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1922. Isso é importante para a gente pensar o que vai acontecendo nessa época. Essa época de Primeira República, tá? Aqui em 1920 a gente tem a criação da Universidade do Rio de Janeiro, a primeira, hoje o FRJ, em 1920, tá? Esse primeiro período, que é um longo período de 1889 até 1930, foi conhecido como Primeira República, mas foi caracterizado por uma coisa que os historiadores costumam chamar de política dos governadores ou política café com leite. Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém sabe? Enquanto eu como umas batatinhas doces. A política do café com leite era aquela alternância de poder entre São Paulo e Minas, não é? Exatamente. E por quê, Pedro? Que aí eu não sei qual que produzia cada coisa, mas os grandes. Sabe sim, vai. Minas produzia o quê? Imagina que o leite, né? O gado vindo de lá, né? Produção de queijo lá é forte. Aí os grandes agricultores, né, donos de terra, que eram muito influentes na política. São Paulo, então, produzia café, não é isso? Exatamente. Exatamente. Os grandes políticos que eram influentes, esses grandes agricultores que eram influentes na política. Esses grandes agricultores a gente chama de oligarcas, né? São grandes oligarquias, porque só se plantava café, né? E Minas com essa força do leite. Aí, o que aconteceu nesse período todo? Acontecia uma alternância de poder, né? Os presidentes do Brasil, nesse período, ou eram paulistas ou eram mineiros. Aí a gente se pergunta assim, gente, como é que eles conseguiam isso? Né? Através de um recurso que existe até hoje, na verdade, que é o voto de cabresto, tá? Então, o voto de cabresto, deixa eu até botar aqui no meu esqueminha, que eu esqueci de botar isso aqui, voto de cabresto. É importante. Quem sabe o que é voto de cabresto? Gente, lembra aí. Se eu não me engano, eu acho que é quando você votava em troca de um serviço prestado, né? Em troca de alguma coisa do governante, não era isso? Exatamente. Isso deixou de existir? Não. Não, né? Então, o governante chega numa comunidade pobre, chega numa comunidade, por exemplo, chega em Mansuaba, por exemplo, em Angra dos Reis, e diz assim: olha, se eu for eleito, eu vou reconstituir toda a Mansuaba, vou fazer uma contenção aqui das encostas e nunca mais vai ter problema de enchente, eu vou arrumar todas as casas, vou construir moradias populares em lugares seguros, não é? Aí as pessoas ficam entusiasmadas e votam. Isso é uma coisa que funciona. E, além disso, também havia, nesse período, muita falcatrua mesmo, né? Roubo eleitoral, tá? Existia muito roubo eleitoral também. Então, era assim que esses governos se alternavam no poder, tá? E aí a gente tem um fenômeno interessante, que é o craque da Bolsa de Nova York, que produziu a Grande Depressão em 1929 no mundo inteiro, tá?
E aí a gente vai para a nossa... E aí aqui depois a gente tem... Isso tem uma influência, como a gente vai ver, na nossa economia, né? Essas grandes oligarquias cafeeiras, elas viram o valor do café baixar loucamente de um dia para o outro, da noite para o dia, na verdade. Muitos coronéis, como eram chamados, né, os donos dessas fazendas de café, os cafezais sem fim, né, tem até uma música que tem esse nome, muitos se suicidaram porque não podiam vender, queimaram toda a reserva que eles tinham, a colheita de café, né, porque o café já não valia mais nada, não valia, era mais caro embalar e exportar o café do que o valor que você ia ganhar. Não valia a pena, não compensava. Então, foram queimadas toneladas e toneladas de café. E essas pessoas que eram riquíssimas, do dia para a noite, empobreceram, né? E a gente tem uma crise desse modelo agrícola que a gente vivia, desse modelo agroexportador, tá? E aí a gente tem a entrada aqui do Getúlio Vargas, e a gente, então, chama, né, esse período aqui de Nova República, e aí ele chama o primeiro período de República Velha, tá? Então, o manifesto, ele é criado aqui, tá? Instituto de Educação é criado no Rio de Janeiro, e o Manifesto dos Pioneiros, que, aliás, eu vou mostrar uma foto para vocês que tem alguns dos signatários do manifesto exatamente no Instituto de Educação, tá? Quando Getúlio Vargas assume a presidência como um governo provisório, vamos botar aqui Getúlio Vargas, tá? Esse esqueminha, gente, é para vocês usarem e irem fazendo suas anotações também, irem complementando, tá? Ele nomeia Francisco Campos como ministro da Educação, né? E vai desenvolver algumas reformas no ensino secundário, criando o ensino dualista de 1930 até 1945, tá? Mas em 1932 a gente tem isso. Em 1931, a gente tem o Anísio Teixeira nomeado como secretário da Instrução Pública do Distrito Federal. Isso é um marco importante também que a gente deveria botar no meu esqueminha lá. Aqui em 35, cria a Universidade Federal do Distrito Federal, que é a primeira faculdade de educação, que é o Distrito Federal era no Rio de Janeiro. Aqui em 37, então é um período muito fecundo, né? A criação do INEP também pelo Anísio Teixeira. A gente vai ver como o Anísio Teixeira foi muito importante para a educação brasileira, muito esquecido, né? Tá assim, só para vocês terem um sobrevoo do que estava acontecendo. Então, a gente está em pleno governo, comecinho do governo do Getúlio Vargas. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não consigo, não, né? Tem que sair e voltar. Vamos lá. Então, eu vou mandar depois para vocês esse PowerPoint bonitinho para vocês estudarem. Não precisa copiar nada, tá? Então, antecedentes políticos, isso que a gente vinha falando. Primeira República, de 89 a 30, política dos governadores, café com leite, alternância do poder federal entre paulistas e mineiros, voto de cabresto. Já falamos sobre isso. Nessa época, esse período, né, é marcado predominantemente pela propriedade rural e baseado na economia agroexportadora. O que significa isso? Uma dependência muito grande do Brasil, que, aliás, a gente tem até hoje, né? A economia do Brasil fica bem quando
as commodities, né? Quando o valor da carne, o valor da soja, o valor dos produtos primários que a gente exporta, vocês sabem o que é isso? Produtos primários, lembram dessa coisa? Na economia, você tem os produtos primários, que são os produtos que não são manufaturados ou que não são industrializados, são brutos, né? Matéria-prima para se fazer outros produtos. Então, esses produtos, eles têm pouco valor agregado, né? Então, é como, por exemplo, assim, a gente vende café cru, grão de café, por exemplo, tá? E importa cápsula de café, por exemplo, né? Que tem muito valor agregado. Que tem muito valor agregado. Tá tudo bem por aí, gente? Isso aí tá dando para entender? Então, as nossas principais commodities na época eram café e o leite, né? O leite para consumo interno, claro. Então, esse tipo de economia agroexportadora é muito preocupante, é muito arriscado, porque a gente fica muito dependente dos países centrais de comprarem os nossos produtos, né? Quando as commodities estão com valor muito baixo, o Brasil fica mal. No momento que a gente está vivendo agora, as commodities estão no valor alto, né? Então, teoricamente, a gente tem alguma chance de se recuperar dessa crise toda da pandemia, da própria guerra na Ucrânia, né? Porque o petróleo está caríssimo, a gente exporta petróleo também, só que a gente exporta mais petróleo bruto do que o petróleo refinado. Esse é um problema que a gente tem até hoje, tá? A gente tinha, nesse período, uma extrema desigualdade maior, mais aguda do que a desigualdade que a gente tem hoje. Hoje, no Brasil, a gente já considera que tem uma desigualdade muito grande, mas essa desigualdade era muito maior ainda. Entre uma elite oligárquica e as populações rurais. E os demais estados ficavam excluídos da política, porque só havia revezamento entre São Paulo e Minas. O acesso à educação de qualidade era um privilégio de uma pequena classe dominante. E essa educação, então, das elites era predominantemente humanista, com conhecimentos gerais em detrimento da formação profissional. Claro, porque se você tem uma escola cujo objetivo é formar as elites, né, a classe dominante, o cara já é herdeiro do coronel, é filho do coronel. Né? Vamos pensar um grande coronel que está vivo até hoje, que é o Sarney, por exemplo, que já foi presidente da República, né? José Sarney. Os filhos do José Sarney, só por serem filhos dele, eles já herdaram todo o império do Sarney no Nordeste, né? As terras, a herança política também. Tá? Então, qual é a formação educacional que eles precisam ter? Né? Muito, muito pequena, porque eles já são herdeiros. Tá? Então, esses grandes filhos dos grandes coronéis, eles tinham que ter uma educação muito humanista, de formação geral, clássica, como a gente diz, né? Humanista clássica. Né? O que é isso? É uma formação que a gente hoje critica bastante, né? Que ela é pouco prática, é uma formação voltada para os conhecimentos gerais, né? A literatura, a música, são coisas que não têm nenhuma utilidade prática. Não estou dizendo que não tem utilidade, tá, gente? É muito legal para a formação humanística toda essa cultura clássica, é importante. Mas ela não forma, por exemplo, os profissionais que um Estado moderno precisa. Né? Outra característica também desse período é que o sistema educacional era todo dominado pela Igreja Católica. Por quê? Porque não havia investimento do poder público na educação. Né?
apesar da gente já ter vivido a expulsão dos jesuítas no Brasil e da nossa Constituição vigente na época, reconhecer já. Na verdade, a Constituição republicana era mais retrógrada do que a Constituição imperial, né? A Constituição imperial já pressupunha um Estado laico e a republicana não. Por incrível que pareça, a gente vai estudar isso com cuidado depois. Mas as escolas, muitas públicas e outras privadas, continuaram sob o domínio da Igreja Católica, que era quem se ocupava da educação. Aqui a gente tem uma foto do Getúlio Vargas, né? Do Getúlio Vargas revolucionário, que toma o poder em 1930, através de um golpe de Estado, né? O governo é destituído, então é importante a gente pensar isso, né? Para os getulistas de plantão, que ainda temos hoje muitos, né? O Getúlio fez um governo muito populista, governou por muito tempo, como vocês viram aí na nossa linha do tempo, e tem um período que ele foi um ditador mesmo, né? Então, ele assume como um governo provisório e depois a gente vai ver que ele dá um golpe e se mantém no poder de forma ilegítima, tá? Mas aqui ele era militar, né? E assume o poder com apoio de vários segmentos da sociedade, como a gente vai ver agora. A Revolução de 30, a ruptura da política dos governadores. Como é que essa ruptura se dá? O pessoal já estava assim pela tampa com essa política, mas um marco muito importante foi o craque da Bolsa de Nova York e a crise do café e da oligarquia paulista, né? Então, aquele desmonte que a gente conversou quando estava falando da linha do tempo, a gente tem, então, uma crise desse modelo. Vamos botar aqui, olha, crise do modelo agroexportador. As pessoas começaram a se dar conta que aquilo ali era uma barca furada, tá? E Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, ou seja, um estado que estava excluído do revezamento do poder na Primeira República, né? Ele assume esse lugar de porta-voz de diversos grupos prejudicados pela política dos governadores. Que grupos são esses? Forças políticas dos demais estados da nação, trabalhadores rurais sem direitos trabalhistas, né? A gente não tinha ainda a consolidação das leis trabalhistas, que foi outorgada pelo Getúlio Vargas, né? Que é um dos grandes feitos dele, mas que também tem muita crítica a respeito. Esses trabalhadores rurais não tinham férias, eles trabalhavam em condições de semi-escravidão, né? Não tinham horário de descanso, não tinha horário de almoço, não tinha 13º, nada disso existia, né? Então, eles trabalhavam em condições muito duras. Com os movimentos migratórios, vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi o destino de muitos imigrantes europeus, por conta da crise que se instaurou na Europa depois da Segunda Grande Guerra. Então, muitos italianos e espanhóis vieram para o Brasil nessa época, especialmente italianos, que tinham uma forte tradição anarco-sindicalista. Tá? Eles eram anarquistas, eram contra qualquer forma de governo, e eles já eram sindicalistas, ou seja, eles sabiam se organizar enquanto categoria, né, com consciência de classe social, e eles sabiam se organizar para defender mais direitos, né? Esses imigrantes italianos, eles também tinham muito mais estudo do que os nossos trabalhadores, que muitos eram ex-escravos, né? E que tinham sido libertos e abandonados à sua própria sorte, né? E eles tinham trabalhos, eram muito explorados.
e trabalhavam num esquema de semi-escravidão, como até hoje, infelizmente, ainda existe no Brasil, onde o trabalhador tem moradia, né? E, em geral, ele tem uma vendinha no lugar, onde ele vai se endividando, ele vai comprando as coisas fiado, né? Depois, no final do mês, ele recebe menos do que ele comprou e ele fica sempre devendo, não pode sair dali e não tem dinheiro para nada, tá? E esses imigrantes, então, quando eles começam a trabalhar no plantio do café, eles ficam impressionadíssimos com as condições de trabalho, com as péssimas condições de trabalho que tem no Brasil, e começam a se organizar, a fazer grupos, né? A conversar e fazer a cabeça dos trabalhadores brasileiros, que começam a perceber que aquilo era uma exploração muito grande só porque eles conhecem os outros. Olha aí a coisa da alteridade que a gente vê na disciplina de antropologia, né? Como, nesse caso, a colonização, né? Vamos dizer assim, que os trabalhadores rurais brasileiros foram sendo pouco a pouco colonizados, né, por esses ideais anarco-sindicalistas dos imigrantes europeus. E, nesse caso, foi muito bem-vinda essa influência, essa colonização, né, porque a gente não tinha, os trabalhadores não tinham consciência de classe e tal. Também havia já uma pequena classe burguesa de trabalhadores liberais, né? Alguns médicos, farmacêuticos, advogados, né? Tinha essa classe, assim, e também na área de serviços, né? Pessoas que começavam a trabalhar nas cidades. Nas pequenas fábricas, por exemplo, a fábrica de tecidos, a gente tinha. É importante lembrar, falando sobre fábrica de tecido, que o Brasil ele teve um processo de industrialização muito tardio, né, comparado com a Inglaterra, por exemplo, que foi onde se deu a primeira revolução industrial. Então, a gente, nesse período da Primeira República, para vocês terem uma ideia, todas as ferragens, né, maçanetas, como é que é o nome daquilo? Dobradiças, todos puxadores de pó, tudo isso era importado da Europa, a gente não tinha absolutamente nada. Lâmpadas eram importadas, a gente não fabricava nada, tá? E isso gerava uma balança comercial muito desfavorável para o Brasil, porque a gente vendia produtos brutos, né, matéria-prima, com pouquíssimo valor agregado, e importava produtos industrializados, como lâmpadas, óculos, tudo que vocês possam imaginar, né? Até vidros, ladrilhos, material de construção a gente importava, né? Enfim, a gente não tinha ainda uma indústria siderúrgica, por exemplo, que vai ser criada justamente pelo Getúlio Vargas, né? Vocês podem, enquanto eu vou falando, vocês podem ir acompanhando a linha do tempo para estudar e acrescentar coisas na linha do tempo que não estão lá. Isso é uma coisa legal. E havia também uma luta pela democratização da República Brasileira, né? Havia essa voz popular, né, que queria que o voto fosse realmente sério, né? Que as eleições não fossem fraudadas, que não houvesse fraude nas eleições, né? E a luta pela constituição de uma lei trabalhista com direitos para o trabalho, né? Com férias, 13º, tudo isso. Todas essas vozes, e essas vozes só puderam ganhar espaço, né, na política brasileira exatamente por conta da crise de 29, né, essa condição infraestrutural, né, que deu espaço para toda essas vozes se levantarem contra a política café com leite. E foi nessa situação que Getúlio Vargas, né, está aqui, bonitão, que Getúlio Vargas
chega à frente, né, e se torna porta-voz de todas essas bandeiras. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Oh, silêncio. Tudo bem. Dentro dessa política, impossível dar aula e comer ao mesmo tempo. Vamos almoçar depois. Dentro desse momento de ruptura, então, a gente tem um desejo popular e político, né, de refundar o Brasil, né, mais ou menos isso, assim, de criar um novo projeto de nação. A gente não queria mais ser uma nação rural, agrícola, né? O que a gente, que eu digo, uma parte da sociedade, né? Porque os coronéis, né, que estavam acostumados com a sua produção agrícola e tal, eles continuavam querendo conservar seus privilégios, né? Eles não estavam a fim de modernização, não. Mas esse grupo queria a modernização dos meios de produção, a industrialização, que o Brasil se tornasse um país mais industrializado, um processo de urbanização, né, que faz parte da sociedade moderna, com equipamentos urbanos, né? E aí a gente pode pensar quando a gente fala em equipamentos urbanos, a gente fala em praças públicas, em calçamento, em esgoto. Nada disso tinha, quer dizer, eu tinha muito pouco só nos grandes centros urbanos, né? Tudo era muito precário ainda no Brasil em termos de urbanização. E formação de uma máquina administrativa moderna, isso também é muito importante, né? Então, você pensa aí, por exemplo, nos tabeliões, nos funcionários públicos, né? Os funcionários públicos. Então, por exemplo, assim, funcionalismo público, que é importante para haver essa vida urbana moderna. Para isso, a educação era super importante, para tudo isso. Necessidade de mão de obra mais qualificada também, mais qualificada, porque, olha só, para plantar café, para ser peão de fazenda de café, e que educação a pessoa precisava ter? Né? Nenhuma, ela só precisava ser forte, resistente e submisso, basicamente. Né? Então, a gente precisava qualificar a mão de obra brasileira, voltada para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços e administrativo. Eu precisava criar uma educação para isso, que a gente não tinha, a gente só tinha uma educação para formar para as elites se reproduzirem. A independência dos valores religiosos, né? Reafirmar a ação do Brasil como um país laico. Laico significa não religioso. Né? Então, havia dentro desse projeto de nação, né, fazer uma nova Constituição, como foi feita em 1934, afirmando o Brasil como um país laico e não religioso, né? Diminuição da dependência econômica exterior, ou seja, criar um mercado interno, consumidor interno, a gente ser mais independente, mais soberano, né? A gente pode botar aqui, soberania nacional significa importar menos, né? Tinha esse desejo. Você vê que essas bandeiras, né? Esse projeto de nação. Professora, posso solicitar a gravação da aula por e-mail? Ah, pode. Eu mando a gravação da aula no WhatsApp. Pode ficar tranquilo, quem não puder assistir a aula, tá, gente? Não tem problema nenhum, para isso que a gente grava. Pode ficar tranquilão. Diminuição. Então,
e depender menos dos importadores dos nossos produtos também, que é uma roubada danada, né? Se a gente não tem quem importe, a gente fica sem ganhar dinheiro. Então, é importante que a gente tenha mais independência econômica. E a escola, então, é a base de todo esse projeto de modernidade. Né? Isso era compreendido, pelo menos, pelos pioneiros. Né? Então, a gente pensava, bom, para ter isso tudo aqui, a gente precisa fortalecer as escolas públicas, precisa ter escola para formar esse cidadão moderno, tá? E superar as desigualdades sociais. Isso aqui era o projeto daqueles que tomaram poder em 1930, pelo menos, tá? Que esse projeto ele entrava em conflito com outro projeto que não deixava de existir, que era concomitante, que era um projeto de conservação do Brasil pré-1930, né, do Brasil da Primeira República, que era um Brasil rural, agrícola, conservador, tradicionalista, religioso, tá? Católico. Quando a gente diz religioso, a gente diz católico, né? E aí surge nisso daqui o manifesto. Vou até trocar aqui, primeira página, essa daqui, os signatários do manifesto, tá? Então, a gente tem... Não, acho que é melhor a gente fazer ao contrário mesmo, tá bom. Vamos começar por aqui. Princípios básicos do manifesto. Educação, isso aqui é uma coisa muito importante. O primeiro princípio é que eles identificam a educação como um problema de raiz, um problema radical. Radical significa de raiz, tá? Então, a educação como base de todos os outros problemas nacionais. Então, eles achavam que o que atrasava o Brasil, né, o que não impedia o Brasil de entrar na modernidade, de se industrializar, de se urbanizar, era justamente a falta, o problema do sistema educativo brasileiro, que a gente não tinha, enquanto outros países da América Latina já tinham seus sistemas públicos de educação. O Brasil foi o último país da América Latina a construir as bases, os marcos legais para para a instauração de um sistema nacional de educação. A educação, então, eles defendiam que estava a serviço, deveria estar, né, a serviço do projeto de nação moderna. A educação é um direito de todos e dever do Estado. Isso é uma premissa muito importante para o manifesto. Tá? Então, todos têm direito, só que o dever, quem tem que oferecer a educação é o poder público. Tá? Não é assim, cada um que vá atrás da educação. Não pode ser assim. E eles defendiam, então, a criação de um sistema nacional de educação. Defendiam. Quando a gente pensa num sistema nacional de educação, a gente pensa numa certa unidade, né? numa continuidade, numa educação, por exemplo, que você pode ter um filho, educar um filho no interior de Minas Gerais ou no interior do Amazonas, por exemplo, né? E aí você se muda para São Paulo, por exemplo, e o seu filho não tem nenhum prejuízo. Né? As escolas têm o mesmo nível, o mesmo conteúdo, são semelhantes. Isso é o que caracteriza um sistema nacional de educação. A gente sabe que hoje em dia não é assim, né? Infelizmente, a criança que sair do interior do Amazonas e vier para São Paulo, ela provavelmente vai ter que voltar pelo menos 1 ou 2 anos para trás, né? Porque a educação no interior ela é muito mais frágil do que nos grandes centros, né? Tem menos, os professores são menos qualificados, os conteúdos são menos trabalhados, né? As crianças são menos exigidas, vão sendo promovidas sem saber muita coisa, né? Agora, eles tinham a delicadeza, os pioneiros da educação nova, de entender... Opa! De entender
isso aqui é muito importante, que era importante defender a unidade, mas sem uniformidade. O que é isso? Sem impor um uniforme para todas as escolas. Não estou falando de uniforme, estou falando de uniforme metafórico, tá? Quer dizer, respeitar as diferenças, as características locais. Tá? Então, assim, vamos uniformizar, vamos dar uma unidade, mas sem uniformizar, sem desmerecer as diferenças locais. Então, é claro que a escola do interior do Goiás, do interior do Pará, da Amazônia, do Acre, ela vai ter algumas características que são próprias daquela região. Isso é saudável, isso é bacana. Mas o conteúdo, a maneira como vai dar matemática, a maneira como vai dar português, deve ser diferente. Né? É saudável que seja diferente do que numa grande cidade, em São Paulo. Mas é importante garantir que todas as crianças, independente da região que moram, né, independente da sua condição socioeconômica, elas tenham acesso à mesma qualidade de educação. Isso só é garantido pela criação de um Sistema Nacional de Educação. Tá? Eles defendiam, então, reformas centralizadas, porque o que acontecia antes? O que acontecia antes, como a gente falou na aula passada, o Brasil é uma república federativa. Então, as unidades federativas têm, até hoje, autonomia política e administrativa para organizar o seu sistema de ensino. Organizar o seu sistema. Espera aí, gente. Minha filha. Estou dando aula. Organizar o sistema de ensino do jeito que bem quisesse, né? Então, assim, é mais do que respeitar essas idiosincrasias locais, né? Essas características locais diferenciadas. Mas era, por exemplo, você criar sistemas diferentes. Então, por exemplo, no estado você podia ter o primário com 5 anos, no outro estado o primário com 3 anos, cada um se organizava do jeito que quisesse. Então, não tinha continuidade entre um ente federativo e outro ente federativo, né? Então, nesse período, a gente tinha em São Paulo já tinha havido várias reformas muito importantes, né? Vamos botar assim, antes, reformas locais. Por exemplo, Sampaio Dória, em São Paulo. Na verdade, o movimento dos pioneiros ele vem de São Paulo mesmo, né? É engraçado, os paulistas eles foram pioneiros também na educação, né? Eles eram os grandes oligarcas, mas foi dali também que surgiu o movimento dos pioneiros, tá? Por causa dessas reformas desempenhadas pelo Sampaio Dória e tal, que antagonizavam um pouco com a Anísio em vários aspectos, mas também é um dos signatários do manifesto. E a grande defesa, né? A educação não pode ser privilégio das elites econômicas. A gente vai falar disso com mais cuidado, né? Porque antigamente só as elites econômicas tinham acesso à educação. Havia pouca escola também, né? Além de ser religioso, ser tradicional e tal, as escolas eram em pouco número, elas só atendiam as elites, né? Isso é interessante de falar, porque muita gente às vezes diz assim: ah, mas a educação pública antigamente era melhor do que hoje, que absurdo, o que aconteceu? O que aconteceu é que a escola pública tinha tão poucas vagas que só as elites podiam ir nas escolas, né?
Então, ela era por várias ações, ela tinha mais qualidade. Então, a grande bandeira do manifesto é essa daqui, ó, por uma educação pública, laica e de qualidade para todos, independente da sua origem social. Aí, aqui, eu montei esse negocinho aqui para vocês terem uma ideia, né? Aqui o documento de 1932, com as assinaturas dos intelectuais, né, muitos de São Paulo. Então, ele é um documento que foi redigido pelo Fernando de Azevedo, isso aqui é a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, um número especial, quando o manifesto fez 80 anos. Tá? Foi redigido por Fernando de Azevedo, dentre 26 intelectuais, entre os quais estão Roldão Lopes de Barros, Anísio Teixeira, que a gente vai falar bastante dele ao longo desse curso, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Almeida Júnior, Roquete Pinto, que foi o fundador da Rádio MEC, que vocês devem conhecer, né? Rádio Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes de Lima, Cecília Meirelles, que é uma poetisa, tá? E aqui tem uma foto deles, né? Aqui eu não sei identificar quem é quem. Esse aqui é o Anísio Teixeira, esse de óculos, que está aqui no meio, tá? Essa daqui não é a Cecília Meirelles, acho que a Cecília Meirelles não está aqui. Essa foto aqui foi feita no Instituto de Educação, que era um instituto... eu estou lembrando coisas que eu tinha que ter botado ali, eu vou botando aos poucos. Educação Integral. O Instituto... Eu trabalhei no Instituto de Educação, foi meu primeiro trabalho público. Eu entrei em 2006, né? Era um instituto de formação de professores também, uma escola muito tradicional. Minha mãe estudou nessa escola. Aqui a gente tem alguns dos pioneiros da educação nova, né? Aqui a gente tem o Fernando de Azevedo, tá? Que foi o redator. Aqui o Anísio Teixeira, né? Anísio Teixeira em Brasília, né? Aqui está atrás a construção de Brasília. Aqui Lourenço Filho, e aqui a Cecília Meirelles, que era assim a musa, eu acho, dos pioneiros da educação, né? Teve um papel muito importante. Acho que é uma das únicas mulheres que assinam esse documento, tá? Tá tudo bem por aqui, gente? Alguma dúvida? Estão entendendo o que é um manifesto? Quem assina? Sim, tá tudo bem. Bom, então, a educação era pensada, beleza, dá esse feedbackzinho para mim. A educação é pensada pelo manifesto dentro desse projeto de uma nação moderna, né? Então, a educação a serviço de um projeto de nação, que é de um projeto de nação moderna. A educação tem por finalidade desenvolver as qualidades consideradas socialmente úteis a cada época. Isso aqui é muito importante, isso é uma coisa que vocês devem ter visto na filosofia ou talvez na sociologia, sobre Durkheim, né? Que é um sociólogo que vai ser muito importante para pensar a educação e vai falar sobre essa questão das qualidades socialmente úteis. Então, ele dá até o exemplo da sociedade romana, né, que era uma sociedade guerreira. Então, a educação em Roma ela tem que ser voltada para quê? Para a formação de guerreiros, porque essa era uma qualidade socialmente útil para aquela época, né? Dentro desse projeto de nação moderna, quais são as qualidades úteis, né? Então, aí seriam essas qualidades de desenvolver o sentido prático, o sentido científico, né? Se afastar das tradições, tá? Então, dos princípios muito importantes do Manifesto dos Pioneiros
é defender que as estratégias pedagógicas educacionais deviam basear-se em evidências científicas. Então, por exemplo, você pensa assim na alfabetização, né? Antigamente, o menino tinha dificuldade de se alfabetizar, errava, e aí a professora botava ele de castigo, copiando inúmeras vezes a mesma palavra que ele tinha errado, porque acreditava-se que assim ele ia fixar a palavra certa, né? A grafia certa, a ortografia da palavra. Só que o que eles percebiam? Que, de acordo com as novas evidências científicas, por exemplo, se você pensa em termos de Piaget, que influenciou bastante esses intelectuais, né? E John Dewey, e coisas que vocês devem ter visto em filosofia, isso já não se fundamentava mais, né? Porque pelas teorias do Piaget, do desenvolvimento cognitivo, não é assim que se aprende, né? Não é copiando que se aprende, mas é tomando parte no processo ativo de aprendizagem, né? Então, eles defendem a pedagogia ativa e tal. Mas tudo isso de acordo com fundamentos científicos, né? Então, assim, eu boto meu menino, não boto meus alunos de castigo porque eu sou construtivista, né? Porque eu baseio a minha pedagogia na psicogênese genética do Jean Piaget, por exemplo. Né? Então, era isso que eles defendiam. Outra coisa que eles defendiam também era a integração da. Nessa linha aqui, a Cecília Meirelles tem um papel bem importante. Cecília Meirelles tem um papel importante na publicação de artigos jornalísticos voltados aos pais de alunos, né? Então, ela teve essa militância, assim, né? Ela tinha uma coluna no jornal, tem um livro, eu tenho aqui até, em que ela escrevia, não sei se diariamente ou semanalmente, ela escrevia um artigo instruindo os pais sobre essa nova educação, sobre essa revolução que esses intelectuais estavam fazendo, tá? Isso era bastante importante, porque as pessoas ficavam assim, não bota mais, não é legal bater na criança, pô, que coisa. Ela explicava, não é legal bater na criança, porque não é assim que se aprende e tal. Então, ela tinha essa militância política de formar os pais para esta nova pedagogia, que alguém tinha que fazer isso também, né? Outra coisa que eles defendiam era o desenvolvimento de aptidões biológicas, né? Então, eles defendiam a construção de uma hierarquia democrática através da hierarquia de capacidades, né? No lugar de uma hierarquia econômica, tá? Porque antes, o que a gente tinha? Uma hierarquia econômica. A pessoa nasce numa classe social rica, então vai ser rico, tá? Mas isso aí é uma coisa muito injusta, né? O que eles defendiam? Uma hierarquia democrática. O que eles chamam de hierarquia democrática? Baseada na hierarquia das capacidades e não nas hierarquias econômicas, tá? Ou seja, não, isso aqui já está fora, já tinha botado ali. Tá bom, tá? O que significa isso? Quem ocuparia o topo, as posições sociais mais vantajosas numa sociedade democrática, não seriam necessariamente os herdeiros, os bem-nascidos, né? Mas os bem-dotados, aqueles que têm mais capacidades cognitivas. Então, esse aspecto, por exemplo, dos pioneiros,
Foi muito criticado, né? Esse manifesto foi muito criticado por vários grupos, vários setores sociais, né? E uma crítica que se faz até hoje é essa, né? A ideia de que existiriam fatores biológicos que fariam de alguém uma pessoa inteligente ou não, né? Eu mesma tenho bastante discordância em relação a isso. Eu acho que o importante é você ter oportunidades, né? Então, se você tem educação para todos, acho que todos têm condições de se desenvolver. Mas também é verdade que tem alguns que não vão ter interesse, né? Não vão gostar de estudar por alguma razão. Nem todos vão gostar de estudar, né? Nem todos vão querer ser, sei lá, políticos, nem todos vão querer ser advogados, nem todos vão querer ser médicos, nem todos vão, né? Então, tem também as particularidades individuais que eles, os pioneiros, estão muito influenciados por autores que a biologia, nessa época, tem muita importância no pensamento científico, né? Então, eles acreditam nessa coisa assim de dom, né, de capacidades individuais. Aqui é uma foto do Anísio, né, que ele vai dizer essa frase famosa aí dele: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública, né? Então, eu gosto de dizer isso porque tem gente que diz que o Anísio era elitista e tal, mas é um cara que defendeu a escola pública e por muitos anos, por décadas, né? Ele tem uma influência assim na história da educação brasileira muito grande e foi um trabalhador incansável, né? Ele teve presente em vários momentos importantes da história da educação brasileira, como a gente vai ver ao longo dessa disciplina, tá? Então, essa grande frase dele, né? Educação não é privilégio, ele tem um livro que tem esse nome, só dedicado a essa questão. Então, o manifesto vai defender que todo cidadão, independente de sua origem socioeconômica, tem direito de ter educação básica de qualidade. Isso é muito revolucionário, né? Porque na época não se acreditava nisso, né? Então, por exemplo, se você tivesse, por exemplo, o meu bisavô materno, né, que era filho de imigrantes italianos, pobres, trabalhadores, né, ele não tinha condições de estudar. E ele era muito talentoso, ele gostava de desenhar e tal. E aí, uma vez, ele sabia que Dom Pedro II ia passar, isso é o que conta a família, mas eu boto fé mesmo. E pode ser lenda familiar, mas eu acho legal essa lenda e ajuda a gente a pensar nisso aqui. Então, era um menino pobre que não tinha condição de estudar. E aí, como ele tinha esse talento de desenhar e tal, ele sabia que Dom Pedro ia passar na cidade onde ele morava, e acho que ele morava em Bangu, se eu não me engano, e aí ele resolve ficar na frente do Dom Pedro e fazer um desenho dele. Ele faz um desenho lá na hora, faz um busto dele, né? Faz uma caricatura, sei lá, faz um desenho dele e consegue entregar na multidão, consegue entregar para Dom Pedro II, que fica encantado com o desenho do meu bisavô, parece que essa história é verdadeira, e realmente resolve pagar para ele todos os estudos, né? Então, esse bisavô, ele faz faculdade depois de... Ele teve todos os estudos pagos pelo Dom Pedro II, que defendia muito a educação e tal, e ele foi estudar jornalismo e direito, ele fez direito e jornalismo, né? E acabou sendo um homem, assim, bem-sucedido e tal. Mas se ele não tivesse tido essa oportunidade, né, provavelmente ele teria reproduzido o trabalho dos pais, né, que eram trabalhadores populares. Tá? Então, a ideia de dar direito, quer dizer, no caso aí, ele teve um benfeitor, uma coisa muito especial, muito particular.
E os pioneiros defendiam que todas as crianças, fosse rica, fosse pobre, fosse miserável, né, ela teria direito à escola, né, e uma escolaridade básica de qualidade. Educação deve visar o desenvolvimento de cada um segundo suas aptidões biológicas. A gente já falou isso, construir a hierarquia democrática. Defendiam também a educação não dualista, tá? E contínua. O que é isso? A gente já falou um pouquinho, né? Deveria ter o mesmo padrão de qualidade para todos. Então, não pode ter escola para pobre, escola para rico, entendeu? Não pode ter assim, a escola do interior é qualquer coisa, a escola dos grandes centros é mais legal. Não pode. Toda escola pública tinha que ter o mesmo padrão de qualidade, uma coisa que até hoje a gente não conseguiu atingir, né? Para isso, a gente precisa de uma certa estrutura que a gente não tem. Outra coisa que eles defendiam, que tem a ver com isso do privilégio, da educação não ser vista como privilégio, era a coeducação, meninas e meninos estudando juntos, né? Meninos não poderiam ter mais privilégio em relação às meninas nos estudos, e eles acreditavam por aí, por questões filosóficas e pedagógicas, que era importante que os meninos estivessem com as meninas. Esse aspecto, em princípio, não tem a ver, tem mais a ver com coisas pedagógicas e filosóficas que eu falei que não ia tratar aqui, né, do que essa coisa do sistema de educação. Mas eu coloquei por quê? Porque isso tem a ver com não privilegiar o gênero, né? Então, que os meninos e meninas tivessem a mesma qualidade de educação. Então, também não havia isso assim de educação para menina, que é mais voltada para atividades do lar, e educação para menino. Não, se a menina fosse estudiosa e gostasse de matemática, segundo os pioneiros, né, ela poderia se sobressair, peraí, Ana Carolina, ela poderia se sobressair e virar engenheira, por exemplo. Tá? Fala, Ana Carolina. Não, me lembrou quando no ensino médio tinha aquela questão dos meninos terem o estudo voltado para construções de coisas, né? Aquelas atividades fora a aula, né? Que nas escolas tinham, no SEAV tinha, inclusive, que as meninas tinham aula de costura, aula de culinária, e os meninos tinham aula de mecânica, de elétrica e por aí vai. Exatamente. Então, isso aí é uma educação que reproduz privilégios, né? Porque desse jeito os meninos teriam portas abertas para algumas coisas e as meninas portas fechadas, né? Porque se a menina só fica bordando e tal, não dá, né? Então, isso é uma coisa importante para a nossa disciplina. Outra coisa é a educação religiosa e diferenciada somente aos que querem e podem pagar, né? Então, eles não eram contra a educação religiosa, mas não poderia se dar uma religião, uma educação religiosa numa escola pública. A escola pública tinha que ser laica. Então, se você, por alguma razão, deseja ter uma educação diferenciada para os seus filhos, oferecer uma educação cristã, uma educação, sei lá, qualquer coisa, você é judeu, por exemplo, uma escola judaica, de tradição judaica, que a gente tem também no Brasil, né? Ou uma escola, por exemplo, como é que é o nome? Do Rudolf Steiner, antroposófica, né? Tudo bem, mas então paga para isso, né? A escola pública vai dar o básico para todo mundo. Se você quiser uma coisa diferenciada, você paga, fique à vontade, né? Mas não com dinheiro público, tá? Ensino superior voltado para a superação dos problemas nacionais através de pesquisa. Isso também é muito legal, é uma pena, acho isso aí uma pena que não seja levado tão a sério hoje, né? Se a gente vê assim, os projetos de pesquisa que são aprovados no CNPq, na FAPERJ, tem projetos que são, assim, têm algum interesse, mas não tão voltados para os problemas nacionais que a gente tem. Então, a gente deveria
é investir todo o esforço intelectual dos grandes intelectuais e cientistas brasileiros para os problemas nacionais, né? Então, a gente teria que pensar e não importar problemas que não são tão fundamentais quanto os que a gente tem aqui. Educação é direito de todos e dever do Estado. Né? A criação de diretrizes e marcos legais para a construção de um sistema nacional de educação. Para que a educação seja obrigatória, deve ser oferecida com gratuidade, garantir a qualidade e financiamento. E outra coisa aqui, olha, dinheiro. Acabei de fazer isso. Público somente para escolas e universidades públicas. Isso é muito importante. Então, assim, para você ter um sistema nacional de educação, como a gente já viu na semana passada, a gente precisa ter diretrizes e marcos legais, né? Que tenham validade em todo o território nacional. E esse segundo aspecto aqui é muito importante. Para que a educação seja obrigatória, deve ser oferecida com gratuidade. Evidente, né? É evidente, mas a gente se esquece disso. Então, por exemplo, não faz muito tempo, a educação fundamental foi expandida, né? Até os 4 anos de idade. É bacana isso, né? Você tornar, então, obrigatória a educação desde os 4 anos de idade. Mas como é que a gente pode exercer, né, cumprir, na verdade, essa obrigação? Como é que o cidadão pode honrar esta obrigação que lhe é dada constitucionalmente, né, se a escola do seu município não tem vaga para os seus filhos com 4 anos? Né? Ele vai ter que pagar para cumprir a obrigação constitucional, o seu dever constitucional de colocar o seu filho de 4 anos na escola? Então, acaba que vira letra morta, isso acaba não acontecendo. Então, essa ideia aqui de obrigatoriedade e gratuidade é uma coisa que deveria ir lá para aqueles coisas de fundamentos que a gente fez, que eu acho que eu não falei, não sei. Obrigatoriedade, vamos botar aqui para depois eu melhorar. Né? Outra coisa que eu falei que eu ia falar. Peraí. Eu estou fazendo aqui Manifesto dos Pioneiros. Tá. Outra coisa importante também era a educação integral. Eles defendiam a educação integral, em horário integral. Isso aqui é muito importante também. Mas espera aí, deixa eu ver onde é que a gente já estava. Aqui, né? Educação, direitos de todos e dever do Estado. Então, essa relação entre obrigatoriedade e gratuidade é muito importante. O poder público só pode cobrar do cidadão, né, o cumprimento da obrigação de colocar seus filhos na escola se ele cumpre a sua obrigação constitucional de oferecer escola gratuita para todo mundo. Né? E isso não é fácil de fazer. Garantir gratuidade e qualidade. Né? Então, garantir agora, quando a gente fala em gratuidade, a gente pensa em acesso, né? E qualidade, quer dizer, não é só você garantir o acesso, por exemplo, à universidade, né? É importante a gente ampliar o acesso das camadas populares e de negros e indígenas ao ensino superior. Isso é uma coisa importante, uma política importante? É muito importante. Mas, além do acesso, a gente tem que garantir também a qualidade e permanência dessas pessoas no sistema escolar. Né? E isso só pode ser atingido através do quê? Do financiamento público a partir da vinculação compulsória de recursos fiscais.
O que é vinculação compulsória? A gente já conversou sobre isso na aula passada, né? Que é você destinar uma porcentagem dos recursos, né, das fontes de financiamento para a educação. Então, por exemplo, hoje, 25% de vários impostos estaduais e municipais são constitucionalmente destinados à educação. E isso não tem nada a ver com o Fundeb. Tá? Na verdade, o Fundeb é uma subvinculação desses recursos. Depois a gente vai comentar isso aqui, tá? Quando a gente falar de financiamento. Então, é isso, assim, é bacana a gente levantar essa bandeira de que todos têm direito à educação básica, um sistema nacional de qualidade para todos e tudo, mas como é que a gente faz isso sem dinheiro? Não faz, né? É o que acontece no Brasil. Né? A gente tem uma educação tão frágil, um sistema tão insuficiente, justamente porque a gente não tem, tem muito pouco investimento na educação de dinheiro. Outra coisa que eu destacaria, que eu acho muito importante no manifesto, é sobre os professores da educação básica. Né? Vocês lembram que em slides anteriores, né, o manifesto ele tem uma seção que fala sobre o ensino superior, é um documento muito longo, não sei se vocês chegaram a ler, mas tem o outro texto que eu mandei para vocês, que é o texto da Sofia, não, desse aqui, da Luciana Camurra, né, e da Tereza Teruia, Escola Pública. Esse texto está muito fácil, está muito gostoso de ler, é um texto pequenininho, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas se não tiveram, depois dessa aula, quando vocês lerem esse texto, vocês vão ter mais facilidade, podem até melhorar essa apresentação que eu fiz. Se tiverem contribuições a dar no PowerPoint, eu agradeço a partir da leitura do texto, tá? Porque hoje eu fiz esse PowerPoint assim todo meio de cabeça. Então, outra parte importante é o seguinte: quando eles falam da educação superior, do ensino superior, eles defendem a ideia, que é um pouco também criticada, porque até foi uma fala do ministro da Educação, desse atual, se eu não me engano, do ex, né, que já saiu também. A gente já teve 4 ministros, agora está indo para o 5º ministro da Educação no governo Bolsonaro. Então, ele disse que o ensino superior não era para todos, né? E isso é uma coisa que está no Manifesto dos Pioneiros, mas de que forma? Né? Dentro daquela ideia, deixa eu ver aqui, olha, dentro dessa ideia de que isso aqui acho que a gente não tinha lido, né? O acesso ao ensino superior a apenas aqueles que têm vocação aos estudos acadêmicos, ou seja, a uma elite intelectual no lugar de uma elite econômica, né? Porque, normalmente, quem é que conseguia ir para o ensino superior? Aqueles que eram ricos, né? Mas nem sempre esses que têm dinheiro, que são herdeiros, eles têm vocação para a vida intelectual, né? E os pioneiros, então, levantavam a ideia de que levantavam a bandeira e defendiam a ideia de que o ensino superior fosse destinado somente àqueles que têm interesse intelectual. Eu, sinceramente, não acho nenhum absurdo, porque não é realmente todo mundo que gosta de estudar, que gosta da vida acadêmica, né? E eu acho razoável que não seja todo mundo, né? Mas o importante é que as pessoas que gostam não sejam, que a definição de quem vai estudar no ensino superior não seja dada pelos fatores econômicos, mas sim pelo interesse intelectual. É isso que os pioneiros defendiam. E dentro disso, né, eles pensam, então, o ensino superior. Espera aí, deixa eu botar aqui.
estudantes de ensino superior como uma elite intelectual, tá? Que deveriam, né, se voltar para o estudo científico da superação dos problemas nacionais. Isso é muito importante, né? E daí, quando o Anísio Teixeira funda o INEP, né, que é o Estudo Nacional da Educação, o Instituto Nacional de Pesquisas em Educação Brasileira, que existe até hoje, que é responsável por vários levantamentos, como a gente viu, de avaliação, né, vários indicadores são produzidos pelo INEP, e é muito importante isso, né, para resolver os problemas do Brasil. Então, dentro desse espírito, né, do ensino superior como um espaço de formação da elite intelectual, melhor dizendo aqui, olha, peraí, vamos botar assim, ensino superior para a formação das elites intelectuais, que não tem nada a ver com elite econômica. Então, hoje em dia, a gente já está começando a realizar isso, né? A gente tem exemplos, por exemplo, tem como é que é o nome daquela intelectual negra, Djamila, né, por exemplo? Ela é uma intelectual brasileira que foi formada onde? No ensino superior. Não significa que todos os irmãos dela, que todos os familiares dela tenham que se formar no ensino superior. Ela gosta da vida intelectual, ela tem vocação para isso. Outras pessoas podem ter vocação para outras coisas, né? Podem ser militantes políticos, e, sei lá, e não ter, por exemplo, o nosso ex-presidente Lula, né? Não teve formação superior e não é um intelectual, por exemplo, né? A gente não poderia dizer que ele é um intelectual, que ele não é, mas é um homem que teve e tem ainda um papel importantíssimo na política brasileira, né? E não tem curso superior, e tudo bem, né? O importante é pensar que os signatários têm uma seção também só para isso no manifesto, né? São consideradas elite intelectual. Então, quem vai dar aula na educação básica tem que ser essa classe de pessoas que gosta de estudar, que gosta de pesquisar, né? E que gosta de estudar sempre. Então, eu acho isso muito importante de falar para vocês, né, que estão fazendo curso de pedagogia e que pretendem se tornar professores. É uma pergunta importante para vocês se fazerem. Será que eu gosto da vida intelectual? Assim, se não gosta, deveria procurar outra profissão realmente. Nada contra, né? Mas será que pode haver um professor pode ser bom se ele não gosta de estudar? O que vocês acham disso? Vocês conseguem imaginar um professor que não curte estudar? Na sua hora vaga, no seu tempo livre, ele faz qualquer outra coisa menos estudar, detesta estudar. Impossível. Impossível, né? Não tem condição, né? Mas, se você fizer uma pesquisa, se vocês quiserem fazer um TCC, por exemplo, sobre isso, e perguntar e entrevistar professores da rede pública, vocês vão ver que tem vários professores da rede pública que odeiam estudar, odeiam ler, entendeu? Vários. Empiricamente, eu sei que existe, já conheci vários, detestam estudar, né? Não se aprimoram, não gostam de fazer. Quando tem curso de capacitação, fazem só porque são obrigados, mas detestam, né? Quais são os indicadores para saber se a pessoa gosta do negócio, né? De estudar, é o intelectual, né? Por exemplo,
a destinação dos recursos, né? Os seus critérios de consumo de coisas, né? O que a pessoa privilegia no consumo, por exemplo, né? Então, o intelectual ele vai deixar de comer para comprar livro, por exemplo, para fazer um curso de formação. Ele vai destinar também não só dinheiro, mas seu tempo livre, né? Então, os intelectuais eles preferem ficar em casa lendo, preferem ler um livro do que assistir a novela, por exemplo. Pode até assistir a novela também, né? Não é que a intelectual não assiste novela, não assiste Big Brother, mas é porque tem tanta coisa para estudar, né, que ele vai preferir estudar, se aprimorar, se cultivar, como a gente estava falando na disciplina de antropologia, né? Ele vai estar sempre querendo se cultivar, aprender uma nova língua, aprender. A pessoa não para de estudar nunca, né? Então, essa pessoa onde é que ela poderia se formar? No ensino superior. Então, o manifesto defende que a formação de professores, independente da área de atuação deles, se desse no ensino superior. Então, a pessoa vai atuar na educação de jovens e adultos, tem que ter formação superior. A pessoa vai atuar na área de educação infantil, tem que ter ensino superior. Vai trabalhar com creche, com bebê, tem que ter ensino superior, né? Tem que ser um intelectual, né? Tem que fazer parte dessa classe de elite intelectual, que não necessariamente vai ser a classe dominante, não é isso que eles estão defendendo, não necessariamente vai ser uma classe economicamente favorecida, né? Mas vai ser a classe daqueles que gostam de estudar e que gostam de pensar e colaborar para superar os problemas da nação, né? Então, a pesquisa era pensada como eixo fundamental da formação docente, por isso que deveria se dar em nível superior, né? Eles eram contra a formação docente em nível secundário, por exemplo, como o curso normal que a gente tem até hoje, né? A gente sabe que na LDB de 96 houve um movimento para acabar com os institutos normais, né, o curso normal, e que toda a formação de professor se desse em nível superior. Isso em 1996, né, tentando dar conta de uma bandeira que estava presente no Manifesto dos Pioneiros em 1932. Olha quantos anos de atraso. E até hoje isso não foi instituído. A gente tem hoje no Brasil muitos professores que não têm ensino superior, né? E tem, dentre esses, muitos professores considerados leigos, são professores que não têm sequer o ensino fundamental completo. Aí a gente pergunta, não é possível, porque todo concurso é possível sim. No interior, na falta daquilo que requer a lei, né? Se não tem mais ninguém apto para dar aula, e aí tem alguém ali que fez ensino fundamental, é o que tem, então se vira com o que tem, entendeu? E essa pessoa vai dar aula, e dá aula no interior do Brasil. Afora, a gente ainda tem, se eu não me engano, 8% dos professores brasileiros são leigos, ainda hoje. Eu tenho que verificar direitinho essa informação, mas eu acho que é uma coisa mais ou menos nesse valor de grandeza, que é uma coisa completamente absurda, né? E nível superior são muito poucos ainda também, né? Então, vocês são bem elite, né? Assim, quando vocês entrarem para ser professores, ou aqueles que já são professores e estão buscando a formação superior, no eixo Rio, São Paulo, ainda é mais comum, né? Mas no interior é bastante raro, né? E a gente sabe que, apesar da gente fazer críticas aos cursos de pedagogia, que são muito teóricos, desvinculados da prática, eu acho que essas críticas são pertinentes, né? Mas, apesar disso, a gente sabe que só
o fato de você ter mais anos de escolaridade, né, mais treino nessa prática cultural que é estudar, isso em si já torna a pessoa mais preparada intelectualmente para atuar como professor, né? Outra coisa que eles defendiam, então, a formação através da pesquisa, a formação científica, né, as ciências-fonte, porque o Anísio, por exemplo, ele considera que a educação não era uma ciência, mas era uma arte, né? É uma arte prática, assim comparável com a medicina, que também não é uma ciência. A medicina não é uma ciência, é uma arte prática que se serve de ciências, por exemplo, da biofísica, da bioquímica, da anatomia, essas sim são ciências, né? Ciências estrito sensu, tá? Quais são as ciências-fonte para a educação? O que vocês acham? Quais são os campos científicos que a educação se serve deles para formar o seu saber? Se a gente pensar no currículo que vocês têm de pedagogia, quais seriam as disciplinas que estão ligadas a essas ciências-fontes? Psicologia, talvez? Psicologia, o que mais? Talvez filosofia? Filosofia não é uma ciência, mas é uma inspiração muito importante para a formação dos professores, né? Mas não é uma ciência. Então, a gente tem a psicologia, o que mais? Pode ser sociologia, o que mais? A gente estuda antropologia, gente, também é uma ciência. Antropologia, tá? Por exemplo. Essa formação também seria importante para a renovação pedagógica contra a educação tradicional. Então, por exemplo, é importante que vocês, nas disciplinas de alfabetização, por exemplo, entrem em contato com o movimento construtivista, com a revolução conceitual da Emília Ferreiro, né? Para quê? Para quando vocês forem alfabetizadores, vocês não alfabetizarem as crianças simplesmente por um ato de reprodução da maneira como vocês foram alfabetizados. Isso é muito comum até hoje, né? E até muito comum, infelizmente, para aqueles que não fazem, ei, Gustavo, que não fazem o curso superior, né? Ou que não fazem o normal, só fazem o curso superior e não aprendem nada de metodologia, né? Que tem pouco no curso de pedagogia, infelizmente, acho que devia ter mais, né? E que na hora H estuda um monte de teoria, por exemplo, sobre alfabetização, mas na prática não sabe como alfabetizar, né? Então, é importante a gente ter... Aí, o que a pessoa acaba fazendo? Acaba, na dúvida, acaba alfabetizando as crianças pela forma como foi alfabetizada, né? Pelas pedagogias tradicionais. Isso é muito, muito comum. Tem várias pesquisas falando sobre isso, tá? E outro aspecto importantíssimo do manifesto, para a gente pensar na construção desse Sistema Nacional de Educação, que deveria ser a base da solução de todos os problemas nacionais, né, dessa educação dentro desse ideal de um novo projeto de nação, de uma nação moderna, uma nação industrializada, urbana, etc., né, desvinculada da igreja, né, é a valorização da profissão docente. Então, isso está no manifesto. Olha que interessante. Eles propõem a criação de um plano de carreira único para todos os professores, independente de sua área de atuação. Então, você teria um plano de carreira único para o professor da creche, para o professor da educação de jovens e adultos, para o professor do ensino fundamental 1 e 2,
para o professor do ensino médio, para o professor da universidade e para o professor do mestrado e do doutorado. Todos esses professores, independente da área de atuação deles, estariam submetidos ao mesmo regime de trabalho, né? E ao mesmo plano de trabalho, com degraus que a pessoa ia subindo, de acordo com o quê? A ascensão na carreira se daria em função da titulação e não segundo a sua área de atuação. Isso hoje em dia não é nada assim, né? Eu, por exemplo, abandonei o meu trabalho como professora de ensino fundamental, né, de quarto ano, que era o que eu dava aula, para o ensino superior. Por quê? Porque eu não gostava das crianças? Não, adoro, acho que talvez até preferiria, né, dar aula para o quarto ano. O problema é que ganha muito menos, né? Então, eu acabei indo para o ensino superior, por quê? Por interesse econômico, que é justificável, porque eu não sou uma missionária, né? Eu sou uma profissional. Então, você acaba buscando esses setores que pagam mais, e muitos de vocês vão acabar buscando também, se tem competência e aptidões intelectuais, podem vir a se tornar professores universitários, né? O que acontece? Infelizmente, os que têm menos interesse por estudar, que gostam menos menos disposição intelectual, acabam ficando na educação infantil. Isso acontece no Brasil, né? Porque são menos remunerados, aí dependendo, o nível de atuação vai aumentando, né? Da creche para educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, né? O salário vai aumentando e também vai aumentando a disposição intelectual que a pessoa tem. Quanto menos disposição intelectual, menos a pessoa ganha na profissão docente, e a área de atuação dela vai ser com pessoas com menos idade, né? Com exceção da educação de jovens e adultos, que é uma área muito desprestigiada, que é onde concentra maior número de professores leigos, que está muito ainda marcada por essa lógica missionária. Eu estou lá para ajudar a senhora de 90 anos, também já seria demais, mas até tem também, né? Que quer se alfabetizar, o pedreiro que se aposentou e quer se alfabetizar, o menino, não sei o que é rebelde, que está na educação de jovens e adultos, e eu, como sou missionária, vou dar uma força, tal, de noite, vou dar aula na EJA, por exemplo, ganhando uma miséria, né? Isso é muito ruim para a educação brasileira, né? Essas áreas, a educação de jovens e adultos, deveria ser ministrada por professores altamente qualificados. A educação na creche também, né? Na creche, na educação infantil, né? Vocês devem já estar tendo aula de educação infantil. Quantos conhecimentos científicos são mobilizados nessa área? São importantes da pessoa ter, né? E se a pessoa não tem uma formação e não tem interesse em estudar, ela acaba ficando nessas etapas da educação mais inferiores, né? E ganhando menos, que isso tudo compromete muito a qualidade geral da educação. Aí aqui, olha, a gente tem a bibliografia de referência, tem o próprio manifesto, que foi redigido pelo Fernando de Azevedo, né? É assim que se cita ele. Quando vocês quiserem citar, vocês copiam daqui. Esse outro texto, que é um texto mais palatável, mais curtinho, né? E aqui o verbete da Wikipédia, que eu peguei esse primeiro trecho, que, aliás, eu não botei entre aspas, né? Tem que botar aqui. Não sei exatamente como é que se cita. Wikipédia 2022. Está lá. E é isso, gente. Vocês têm alguma
Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Todo mundo quietinho, quietinho. Todo mundo entendeu tudo? Ô, gente, metade de vocês não está aí, é isso? Eu adorei, entendi de uma forma que eu não tinha entendido das outras vezes. Que Foi bom, muito necessário. que bom ouvir isso, Ana. Eu entendi mesmo chegando depois. Obrigada. Sim, professora. Ai, que bom. Vocês ficam caladinhos. Oi, gente, então, outra coisa. A pergunta da semana. Eu não consegui. Entendeu perfeitamente, adorei a aula. Ai, que bom, adoro escutar isso, a professora Narcísica. Ah, não, é sério, gente. A gente se esforça para fazer o negócio, a gente quer saber se está dando certo. Olha aqui, olha. A pergunta da semana eu não consegui ainda fazer, e essa semana, sábado, eu vou fazer tal da colonoscopia. Tomei assim em função dessas coisas. Mas a gente já tem a pergunta, que é a seguinte: uma das bandeiras do manifesto é até hoje muito criticada, a defesa de que a universidade não deveria ser para todos. Por outro lado, os pioneiros defendem que a formação do professor se desse sempre em nível superior. Quais argumentos sustentam essa tese? Tá? Essa questão eu vou botar na no WhatsApp para vocês. Eu vou ver se eu consigo, esse final de semana vai ser enrolado, né? Porque tem feriado, eu vou fazer coisa, domingo é Páscoa, semana que vem é Carnaval, mas eu vou tentando, até semana que vem talvez seja feita assim, em cima da hora também. Mas aí Professora, desculpa te interromper, é porque ontem na faculdade a professora tinha perguntado sobre quem iria vir na semana do carnaval. Aí, no caso, você não vai dar aula? ué, não vai ter aula na semana do Carnaval? Não, então, ela falou para mim ontem, a professora de ontem, ela disse que a diretora tinha mandado perguntar para ver quem iria vir, para ver se teria aula, no caso presencial, né? Para Tá. saber se iria ou não. Aí eu queria saber de você, se você vai dar aula online ou não. Olha, gente, mas quinta que vem é feriado de Tiradentes. Ah, tá. Então, quinta-feira a gente não vai ter aula. Independente de carnaval, verdade, Natasha. Então, semana que vem a gente não tem aula. Tá bom. Então, vocês vão ter mais uma semana até o dia 28 para entregar esse trabalho. Tá bom? Tá bem? Combinado? Ok. Então, lembrando daquelas regras. Gente, façam os primeiros trabalhos logo para vocês ficarem livres desses exercícios. São 3 trabalhos. Eu, se fosse vocês, faria os 3 primeiros, entendeu? Faz logo os 3 primeiros, porque aí vai que já fica bom. Ótimo. Se não fica bom, tem a chance de refazer, né? Agora, depois tem muito mais matéria, a coisa começa a complicar. Por um lado, vou dizer para vocês, os temas mais para o final do curso, eles são mais atuais, tem bastante interesse por conta disso, porque depois a gente vai estudar os governos do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro. Então, tem muito interesse para a gente, né? Mas também tem questões um pouco mais cabeludas, por exemplo, questão do financiamento da educação, né? Não sei, eu acho assim que, já que vocês têm uma programação e têm a possibilidade de fazer avaliação no começo, eu sei que muitos professores deixam a avaliação para o final, e aí depois vocês ficam endoidecidos, tendo que fazer um monte de avaliação no final do semestre. Aproveita e livra já essa disciplina, entendeu? Porque aí vocês não é que vocês não vão mais assistir a aula, vocês podem continuar assistindo a aula, mas sem aquele compromisso, entendeu? Sem aquele estresse, vocês vão assistir tranquilos, sabendo que já passaram, olha que maravilha. Vocês se organizarem assim. Melhor coisa, eu acho, conselho que eu dou para vocês, a não ser quem esteja com problema pessoal no começo do curso, está especialmente complicado e tal. E outra coisa importante também, gente,
é que vocês sintam o meu retorno dessa avaliação, o nível de exigência que eu tenho, né? Então, lembrando que o trabalho tem que ser autoral, que vocês têm que fazer 3 citações dos textos, né? No caso, em relação exatamente a isso, a universidade que não deveria ser para todos, como uma elite intelectual, os professores como elite intelectual, esse aí é o tema dessa questão que eu propus, né? Então, lendo o tema, a questão. Uma das bandeiras do manifesto é, até hoje, muito criticada, né? A defesa de que a universidade não deveria ser para todos. Vocês podem citar que o ministro da Educação do Bolsonaro disse isso, e todo mundo caiu de pau, tarará, tarará, né? Mas, por outro lado, os pioneiros, vocês têm que defender o ponto de vista do manifesto, dizer, olha, ele disse isso, mas o ponto de vista dele é diferente do ministro da Educação do Bolsonaro, né? Ele não está dizendo, ou talvez até a gente relativize a posição do ministro da Educação também, né? Mas, não, olha, de certa forma tem razão, né? A questão não é a gente priorizar uma elite econômica, mas uma elite intelectual, realmente não é para todos, né? Parará, parará, parará. E associar o quê? Por outro lado, os pioneiros defendem que a formação do professor se dê sempre em nível superior. Né? Por quê? Quais argumentos sustentam essa tese de que o professor deve ter a formação em nível superior, e o que significa o nível superior para os pioneiros? A gente falou disso tudo na aula, né? O que falta? Vocês já devem ter entendido, eu vou mandar para vocês o PowerPoint, e aí só falta vocês lerem ou o manifesto ou o texto, aquele outro artigo, né? E buscarem esse tema dentro dessas fontes que eu estou oferecendo para vocês, tá? Não busquem outras fontes na internet, por gentileza, não façam isso, tá? Vocês vão encontrar a resposta para desenvolver essa questão, informações para desenvolver essa questão no material que eu indiquei para vocês, tá bom? Se quiserem muito buscar outra fonte, podem buscar, mas lembrem-se que é obrigatório o uso das fontes que eu dei. Tá? 3 citações têm que ser das fontes que eu dei. Tá? Não pode copiar da internet. Isso é plágio. Eu vou encontrar e aí vocês não vão ter nota por causa disso. Tá bom? E é isso. Então, gente, bom feriado, boa Páscoa, comam muito chocolate, aproveitem. Nem Você também, professora. Bom exame, boa semana. tá bom. Eu vou fazer a colonoscopia no sábado e domingo vou sair do jejum comendo pra caramba. Vou à forma. Equilíbrio, é isso aí. Tá bom. Beijo. Um beijão para vocês, então, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, beijo. Beijo, professora.